Aleluia, glória a Deus, irmã Jó. Eita glória, obrigada Jó, viu? É a Jó, filha da irmã Nadi, minha amada. Que Deus continue te abençoando, amém? Eu conheço a Jó faz muito tempo. Eu só não tinha assim... não sabia que era Josete o nome dela. Eu sempre conheço ela pro Jó, a irmã Jó. A Jó da irmã Nadia, ela congrega com o pastor Cícero Dantas na Vida e Fé. Glória a Deus. Gente, termina o momento do louvor. Chegou agora o momento da palavra de Deus. O pregador já está aqui. O diácono, irmão Jair, tenho convidado ele. Graças a Deus, ele tem me honrado o convite. Meu querido, que Deus continue te abençoando, tá bom? Toda honra, toda glória é para Jesus. Viu? Amém. Glória a Deus, que Deus conserve sempre você assim. Amém? Amém. Servindo a Deus, pregando a palavra dele e obedecendo e vivendo do que você prega. Porque tem muitos pregadores, pode abrir. Tem muitos pregadores, tem muitos pregadores que prega, mas não vive do que prega. Tem muitos aí. E não é nem todo mundo que chamo para pregar. Porque eu só chamo aqueles que Deus, ele me toca. Chame fulano. Chame Beltrano, porque Deus é quem conhece as pessoas. Ele sabe quem anda na sinceridade com ele, sabe quem se engana. Porque não adianta ninguém... Eu estou enganando Deus, não está enganando a Deus, está enganando a si mesmo. Não é isso? Glória a Jesus. Então tá aí o irmão Jair, ele congrega ali com o pastor Gilson no Ministério Profetizando Vida. E hoje ele está incumbido de trazer a palavra de Deus. Meu querido, fique à vontade. 8 horas, tá bom? Amém. 8 horas. Amém. Você... Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Que livro é aquele? Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar os ouvintes aí com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Verdade. Quero dizer que Deus ele é fiel às nossas vidas, né? Por mais que a gente não merecemos, mas Deus ele sempre tem nos lembrado pela manhã. Deus ele sempre tem nos dado um livramento muito grande da parte do Senhor. E Deus ele tem nos concedido ali honra, porque ele nos honra. E a gente tem que retribuir o mesmo, né? Então, Deus ele tem colocado no meu coração uma palavra que se encontra no livro de Lucas. Lucas capítulo 16... e o seu versículo de número 19 e diante. Aleluia. Peço que os amados que estão me ouvindo por esta manhã, que a graça do nosso Senhor Jesus habite no seu lar, no seu coração. Que a paz do Senhor permaneça com todos. E aqueles que tiverem aí a sua Bíblia Sagrada, abra ela no livro de Lucas, do capítulo 16, e o versículo de número 19 e diante. Porque Deus vai falar com o seu povo. Aleluia. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela vai dizer assim: trata-se da parábola do rico
e de Lázaro. Pois ela vai dizer assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de purpura e de linho finíssimo, e havia todos os dias regalada e resplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Aleluia. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrependeciam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, estamos diante de uma palavra poderosa, onde o Dr. Lucas ele vai retratar, vai trazer para o povo de Deus e para aqueles que ainda não conheceram o verdadeiro Deus. Verdade. Tudo que o diabo ele quer fazer é plantar na mente das pessoas que o inferno não existe. Tudo que o diabo quer fazer é plantar na mente das pessoas que o céu não existe. Deus não existe. Jesus não existe. Mas ele sabe que existe. Sabe. Mas só que ele quer plantar na nossa mente e no nosso coração que não existe. Colocando aí palavras negativas. E ele também deseja afastar aqueles que são de Deus para o mundo. Para que venham fazer a mesma coisa que fizeram ou pior. Porque ele nunca vai mostrar o lugar para onde iremos. Nunca. E o diabo ele tem a sua artimanha. Ele é astuto. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Porque como ele foi expulso do céu, com a terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus, a criação se rebelando contra o Criador, tendo aí a sua sentença, mas só que Deus tinha dado a oportunidade para ele. Da mesma situação que nós também temos a nossa oportunidade que Deus nos dá. Mas só que ele quis ir além de tudo aquilo que ele tinha. Então, por um motivo de uma rebelião que entra no seu coração para ser igual a Deus e governar o reinado acima do governo de Deus, querendo sentar no trono de Deus e querendo toda a adoração que era de Deus.
e ainda é do Senhor Todo-Poderoso. Então, quando ele coloca isso no seu coração, o desejo, a vontade de querer tomar, roubar a adoração de Deus, Deus ele tinha que fazer alguma coisa. Verdade. Né? Então, tendo ali ele sendo expulso do céu, perdendo a sua majestade, por ser um anjo de luz, né? Agora é um anjo das trevas. Deus expulsando ele, a terça parte dos anjos que se rebelaram contra ele, para o inferno. E tudo que o diabo e seus demônios quer fazer no reino espiritual é colocar na mente das pessoas depressão, ansiedade. É colocar na mente da pessoa dizendo que a pessoa não consegue, que a pessoa não chega lá. Muitos não gostam de você. É criando ali aquela panelinha da artimanha do Satanás. E quando o texto relata sobre dois personagens bíblicos, onde um vai para o Hades e o outro vai para o seio de Abraão. Veja que o rico ele vai para o inferno, Hades, no Novo Testamento, o inferno, Sheol, no Antigo Testamento, que também é o inferno. Né? Então, quando ele chega lá, a sua consciência também vai junto. Por quê? Porque a consciência dele está com ele lá no inferno e vai fazer com que ele se lembre das oportunidades que ele teve. E é isso que vai matar. E ele se lembra das oportunidades. Lembra. Ele se lembra dos 5 irmãos que ele tinha. Então, no caso, ele já conhecia a verdade. Então, quando ele dizia, pai Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo com água e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Quando ele diz pai Abraão, significa que ele conhecia as escrituras. E tem muitos que conhecem a palavra de Deus e estão lá. Tem muitos que conhecem a palavra de Deus e está no inferno. Por quê? Porque eu não sou salvo por mim mesmo. Ele foi para o inferno não foi porque ele era rico. Era porque ele não era crente. Lázaro foi para o céu, para o reino, pelos anjos, porque Lázaro era rico, era crente. E quando os cães vinham lamber, no original era comer. Então, ele que desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico, os cães vinham lamber a sua chaga, porque ele era coberto de feridas. Mas Jesus habitava com ele. Aí vem uma hora inesperada que vem para todo mundo. É verdade. Né? Vem uma hora que é inesperado que vem para todo mundo. Não tem para onde correr. Já está predestinado, já está destinado isso aí já. Já está preparado. Por quê? O reino dos céus ele é tomado à força. Cada um se esforça para entrar Né? nele. A salvação ela é individual. Eu não sou salvo pelas minhas boas ações. Eu não sou salvo porque eu dou cesta básica. Eu não sou salvo porque eu faço o bem. Eu não sou salvo por isso. Eu estou fazendo mais do que a minha obrigação de ajudar o próximo. Eu não sou salvo por isso. Porque se a minha salvação e a salvação daqueles que querem verdadeiramente ter a sua salvação, se não for por Jesus, por outro não é não. Atos capítulo 4, versículo 12. E por nenhum outro há salvação, a não ser por Cristo Jesus. Em Romanos 10, Paulo vai dizer,
Se me confessar com a boca e crer com o coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois ninguém é salvo por si mesmo. Tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador. Pois a oportunidade que Deus dá é todo dia que eu acordo. Deus está me dando uma oportunidade. Ezequiel capítulo 33, o versículo 11 diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Tem não. Mas que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e volte-se para Deus enquanto é tempo. É verdade. Porque a qualquer momento vai acontecer. A qualquer momento vai acontecer o inesperado. E eu tenho trazido isso para a igreja. Que a igreja desperte do seu sono espiritual. Olha o que está acontecendo ao seu redor. Toda a profecia que Jesus falou em Mateus 24 está se cumprindo. Reino contra reino, nação contra nação. É um querendo ser melhor do que o outro. É um querendo tomar o cargo do outro. É um querendo puxar a cadeira do outro. Eu lembro que Jesus nos chamou a gente, não foi para isso. Foi para que pregasse as boas novas. Deus nos colocou com um propósito aqui na terra. O propósito de quê? Adorar o Senhor Todo-Poderoso. É verdade. Com o propósito de adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Esse é o propósito de um cristão verdadeiro na terra. Quando a gente lê João capítulo 4, o versículo 23, vai dizer que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito. E importa que os que o adorem Ele em espírito e em verdade. Com sinceridade. E o inferno é real. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz: e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. No livro de Mateus, do capítulo 13, versículo 42, e ali haverá pranto e ranger de dente. Voltando para o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 10, e será atormentado com fogo e enxofre no inferno. 2 Tessalonicenses 1:9 é a separação de Deus para sempre. O homem ou a mulher, quando se fala homem, é generalizando. Caiu no inferno, Deus não pode fazer mais nada. Não. Ele é bom, mas é justo. Ele é bom, mas é justo. Então ele nos alerta. Porque o maior pregador, maior profeta, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, foi o mais que pregou do inferno. Jesus pregou mais do inferno do que do céu. Porque aquele lugar é um lugar de ranger de dente. Onde o fogo nunca se apaga. Não. E o bicho nunca morre. E o bicho nunca morre. Né? Então, Deus ele dá oportunidade. Dá. São duas portas. São dois caminhos. É eu que tenho que escolher. É você que tem que escolher. Não, mas Deus sabe para onde eu vou. Sim, Ele sabe para onde você vai. Já está destinado isso aí. Mas Ele também nos dá a liberdade de aí você saber para onde a gente vai. Porque se eu tenho a minha total confiança em Cristo, se eu sei que eu estou alinhado com Jesus, eu sei que eu vou para o céu. Mas se eu estiver desalinhado, se eu estiver em desobediência com Deus, se eu estiver fazendo a vontade do inimigo, eu sei também para onde eu vou. Para o céu é que não é. Então veja que o pior lugar não é o inferno, e sim um lago de fogo.
Porque no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, diz: e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O inferno será lançado no lago de fogo. Apocalipse 19, o anticristo e o falso profeta será lançado vivo no lago de fogo. Pois é. O diabo que engana o povo, que coloca um contra o outro, que faz o homem sofrer, ele também será lançado lá. Os demônios, que são os anjos caídos, também será lançado no lago de fogo. E todos aqueles que morrem em seus pecados é lançado lá também. Aí vem a expressão: Deus não lança ninguém no inferno. Vai ler Apocalipse 20 para ver se ele não lança. Lança sim. No 19 lança o anticristo, o falso profeta. No 20 lança diabo e todos aqueles que morrem em seus pecados. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 21, 27 diz: e não entrará coisa alguma que contamine ou cometa abominação, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E a Bíblia nos diz quem não vai herdar o reino dos céus. A Bíblia nos diz. Apocalipse 21, 8. E os tímidos, os prostitutos, os roubadores, os bêbados, os homicidas e todo aquele que pratica o mal não vai herdar o reino dos céus. Para lá só vai os santos. Para lá só vai os santos, remidos, lavados com o sangue do Cordeiro. Aqueles que perseveraram até o fim. Então eu vinha falando, quem nos garante? Quem nos garante de nós se ver no outro dia? Ninguém. Porque o dia de amanhã só pertence a Deus. O dia de amanhã só pertence a Deus. Verdade. No livro de Salmos, diz que a nossa vida é como se fosse um vapor. Acabou-se. E a gente tem que aproveitar agora, enquanto a porta está aberta. No livro de 2 Coríntios, capítulo 6, vai dizer: e nós cooperando também com ele, e exortamos que não recebemos a graça de Deus em vão. Ouve-me, diz, no tempo aceitável, e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o dia aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Tem pessoas que ouvem a palavra, mas infelizmente não dá ouvido. Não dá ouvido. Amanhã depois. Ele fala que o dia da salvação é agora. Aí muitas das vezes que nós fazemos o convite, amanhã eu vou. Quando eu sentir vontade de Deus, eu vou. Ei, meu querido, não é desse jeito que você acha. E Deus já está chamando. Porque quando Deus leva o seu profeta na terra para ir profetizar, evangelizar para aquela pessoa, porque Deus quer resgatar aquela pessoa. Mas ele diz: quando eu sentir vontade no coração, eu vou. Ei, meu querido, ei, minha querida, não é do jeito que você pensa. Porque o amanhã só pertence a Deus. Quem vai nos garantir de nós se ver no outro dia? Sim. Quem é que vai? Ninguém. Ninguém. Então a oportunidade que Deus está dando é hoje. É hoje. Já está decretado, céu ou inferno. Porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. E se passar disso, é procedência maligna. Deus, ele é fiel. A Bíblia nos diz que o lugar que se clama mais a Deus, que se adora mais a Deus, perdão, o lugar que se adora mais a Deus é no céu. A adoração no céu não cessa. Não. O lugar que se ora mais a Deus é na terra. Mas o lugar que se clama mais a Deus é no inferno. O clamor do inferno Deus ele ouve, mas ele não atende. Não atende, não. Verdade. Então ele escolheu o pior lugar para pedir perdão. Ele escolheu o pior lugar para orar. Escolheu o pior lugar.
Por quê? Porque foi Ele que escolheu. Jesus ele nos diz, o homem pode ganhar o mundo todo, mas se perder a sua alma, a sua salvação. Se perder a salvação. Né? Não adianta ter casa, ter Não adianta. ter carro, e o nome não está no livro da vida. Não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O que quer, né? O que bem quer. Isso. Tudo que quer está a seus pés. Do jeito Essa que pessoa não tem Jesus no coração. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que faço tudo novo. Romanos capítulo 8, e não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 2, o versículo 20, pois eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pois eu não mando em mim, quem manda em mim é Jesus, é Deus. O que Ele manda eu fazer, eu faço. Eu não tenho mais livre-arbítrio. Não. Eu não tenho mais livre-arbítrio. Por quê? Porque eu e você não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Senhor, somos servos. Ele manda e Ele nos obedece. É verdade. Livre-arbítrio é para aqueles que estão no mundo ainda. Para escolher. Mas tem crente que faz a escolha, sabia? Se afasta. Deixa Jesus e vai para o caminho largo. Vai para o caminho largo. Já fez a escolha. Pois a Bíblia, ela é tão maravilhosa. Tão verdadeira. Que Ezequiel do capítulo 33, o versículo 18 e 19 diz assim: se o justo se afastar do caminho da justiça e começar a praticar iniquidade, certamente eles morrerão. Mas se o injusto deixar de praticar o caminho da justiça e voltar para Deus, certamente eles viverão. Ezequiel o quê? Ezequiel 33, 18. 33, 18. Então a oportunidade, meus queridos irmãos e amados ouvintes, é essa que Deus está dando para você. Deus ele não quer te perder para o inferno. Deus ele quer que todos vá para o céu, para o reino do céu, novo céu e nova terra, a nova Jerusalém. Apocalipse 21, João viu o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém, sendo adereçada ali para o seu esposo. Então tudo que Deus quer para mim e para você é nos salvar. Tudo que o Senhor quer é nos libertar de tudo isso aqui que tem no mundo. É 18 ou é 19? Isso. 33. Isso. 18 e 19. Então que vocês que estão ouvindo por esta manhã, coloque essa palavra no seu coração. Não perca mais tempo, pois o dia de amanhã só pertence a Deus. Quem morrer sem salvação vai para o inferno, infelizmente. Infelizmente vai para o inferno. Porque aquele não é salvo por si só. Se a salvação não vier de Cristo Jesus, por outro não vem. Não tem salvação por nenhum outro nome. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, Jesus diz: se me confessar diante dos homens, eu confessarei o meu Pai que está nos céus. Mas se me negar diante dos homens, eu negarei o meu Pai que está nos céus. Tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador. Tem que se drobar diante de Deus. Todo joelho naquele dia, no grande dia do juízo final, será dobrado diante de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 11, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Então, no período da graça, o período da graça que Deus te dá, a oportunidade de você se drobar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados, de você renunciar a todo o pecado. Jesus falou no livro de Mateus 16, 24, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie tudo isso. Renuncie tudo aquilo que Deus não agrada ao Senhor. Não tem como estar com Jesus e estar com o mundo. Ou com um ou com o outro.
Então, para aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam, é um homem insensato. É. E mentiroso. Porque ele ouve, mas ele não pratica. E Jesus é claro em falar em Mateus 7:24. Mateus 7:21, Jesus diz: quem entrará no reino dos céus? Para terminar. Quem entrará no reino dos céus? Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, mas em teu nome nós não profetizamos? E em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? Expulsamos demônios, curamos enfermos, ressuscitamos os mortos. E o que é que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu nem te conheço. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu nem te conheço. Mas em teu nome nós não fizemos tantas maravilhas. Aí Jesus vai perguntar: quem é você? É verdade. A pior palavra que nós podemos ouvir não é uma perda de um familiar, não é um trabalho que foi expulso do trabalho, ou qualquer outra coisa que seja. A pior palavra que um pode ouvir da boca do Senhor Jesus: apartai-vos de mim, você está fora. Apartai-vos de mim, você está fora. Eu não conheço você. Essa é a mensagem. É. E naquele grande dia os livros vão estar abertos. É sim. Então, meus queridos irmãos, fique com esta palavra. Deus, ele é fiel na vida de cada um. Creia em nome do Senhor, né? Creia em Deus, creia em Jesus Cristo. Jesus subiu para o céu, sentou-se à direita do trono de Deus e foi preparar-vos lugar para cada um. É sim. Né? Então não perca a sua fé, né? Vá para a igreja, né? Procure uma igreja próxima, vá para a igreja. Não espere você sentir vontade no seu coração, porque não é o fato de sentir vontade. O fato aqui é de obedecer a palavra. É, de dar ouvido. Né? É de obedecer os mandamentos do Senhor. É sim. Porque se eu não obedeço a palavra, eu não obedeço a Deus. Se eu não amo a palavra, eu não amo a Deus. Que nem é o próximo. Né? Se eu não honrar a palavra, eu não honro a Deus. Então, meus queridos irmãos, procure uma igreja próxima, vá para a igreja, entendeu? Vá ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela cura, ela salva, ela liberta e ela transforma. Jesus Cristo é a verdadeira palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que os meus queridos irmãos que estão me ouvindo por esta manhã, que Deus venha abençoar a vida de vocês, que Deus venha dar mais oportunidade. Então aproveite, né? Deus, ele é fiel na sua vida e na vida de todos. Aqui eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Deus, ele é fiel. Agradecer a missionária Nilda, né? Eu louvo a Deus pela vida da missionária Nilda, pois ela tem feito o convite e assim eu estar honrando com o convite, trazendo aí a palavra, a verdade para o povo, para que o povo desperte do sono espiritual, né? Pedir a Deus também que abençoe a sua família, seu esposo, o diácono Edmilson, homem de Deus, o ministério com qual a senhora congrega, os pastores, que é uma bênção, né? Que Deus venha abençoar a vida da senhora e a vida de cada um. Amém. Amém. Glória a Jesus. Que Deus vos abençoe. Obrigado por ter vindo. A recompensa só Jesus é quem vai te dar. Amém. Por ser obediente à palavra, temente a Deus e pregoar a palavra de Deus. Queridos, aleluia. Já chegou o horário, vamos orar, agradecer a Deus pela palavra, qual o diácono Jair, ele pregou. Louvado seja Deus. E estaremos orando. Glória a Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus querido e santo, graças te damos, meu Deus, por esta palavra maravilhosa, Espírito Santo de Deus.
Ó Jesus, que a tua palavra venha, meu Pai, penetrar em cada coração, na mente de cada ouvinte, meu Deus. Crente ou não crente, meu Senhor, vai abençoando poderosamente. Pai querido e amado, ó Deus, continua abençoando o teu servo, meu Senhor, que tem, meu Pai, o compromisso que o Senhor tem levantado, tem escolhido e chamado ele, meu Pai, para ministrar a tua palavra, ó Deus, aonde quer que o Senhor mande, ele vá. Pai querido e amado, abençoa ele, abençoa a esposa dele, a família dele, Pai querido. Eu te peço, Deus, abençoa o irmão Jair em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, que nessa manhã o Senhor venha abençoar a irmã Maura, venha abençoar os irmãos da Fazenda Siricora, da Fazenda Urucu, da Fazenda Baixa Funda, glória a Deus, da Fazenda Esperança, que o Senhor Deus venha abençoar também, meu Pai, os que moram ali na Rua do Corte, na Rua do Galpão, no Jarbas Maia, no Alto da Saudade, na Rua Padre Cícero,